Bom dia, boa tarde, não sei que horas ou que você está assistindo isso, da onde você está assistindo. Muito bem-vindo nos Bastidores da Saúde Corporativa. Um podcast que a gente criou aqui da NUD com o intuito de trazer muita informação, discutir muito sobre RH, cultura, custo, trazer muito conhecimento num mercado que existe muita possibilidade. Comigo a gente vai ter a Grácia Fragalá, nossa sócia, conhece muito do mercado de saúde, saúde assistencial, saúde ocupacional, integração, FAP, RAT, tudo que vocês puderem imaginar, a Grácia tem muito conhecimento e para trazer muita informação para vocês. Obrigada, Arthur. Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Quando ele me apresenta assim, eu fico com uma vontade de dizer, de brincadeira, é claro, que ninguém envelhece impunemente, viu, gente? Então é por isso que ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de passar por todas essas áreas e aí fui sim, para minha felicidade, acumulando aí experiências e fui privilegiada nesse sentido. Então, é uma alegria muito grande estar aqui e poder dividir com o Arthur, né, esse espaço no qual a gente vai receber pessoas. Hoje estamos nós aqui para inaugurar, para mostrar para vocês o nosso objetivo, o que, que a gente quer fazer com esse trabalho, mas vocês vão nos acompanhar e vão ver exatamente o que a gente veio fazer aqui e o que a gente quer trazer, então, de experiência e de compartilhamento com vocês. Muito obrigada, Arthur. Que é isso. Bom, para a gente entender de saúde corporativa, a gente precisa entender o que está por trás do palco, né? Então, nesse podcast, a gente vai trazer médico, vamos trazer gestores, vamos falar sobre NR1, vamos falar sobre absenteísmo, afastamento, sinistralidade, gestão de crônico, paciente, jornada do paciente. Então vamos trazer vários temas que as pessoas escutam bastante, mas tem pouca profundidade, ou às vezes até desconhece um pouco o tema. A própria NR1 é um assunto que está gerando muita confusão. A gente vai trazer convidados para poder explicar e trazer uma coisa mais prática para todo mundo que vai nos acompanhar aqui e trazer informação, né? Bom, Grácia, Vamos lá. eu acho que antes da gente começar, a gente podia falar um pouco da NUD, como que, de onde veio nossa inspiração para trazer a NUD, um mercado de saúde corporativa que tem muitos players, tem muito corretor, tem muita gente por trás. Então, assim, para vocês entenderem, a NUD, eu brinco que é uma corretora chique, né? Mas uma corretora chique no sentido que a gente usa a figura do corretor que está presente nesse mercado através do relacionamento, a questão muito forte de transacional, uma equipe de vendas muito forte. E a gente entendeu que é importante trazer uma visão mais consultiva, mais baseada em dados, mais baseado em informações transparentes para os clientes, para trazer mais informação, né? Para trazer mais conhecimento e, além disso, trazer muita oportunidade, né? Porque quando a gente fala de saúde, até o tema saúde corporativa é algo que se discute, o que significa, o que não é, o que não é. Então a ideia é que a NUD tem um olhar consultivo através dessa posição, né? Então, A gente acredita que tem muita oportunidade nesse mercado, né? Porque dá para ir muito além de entregar apenas o transacional, né? Então, pelo menos, você vai estar dentro de um contexto em que você tem ali o contratante, você tem ali o RH que está na linha de frente, né? Você tem o trabalhador que acessa esses serviços e muitas vezes fica tudo muito só no o que faz o corretor. Ele só me ajuda na hora de negociar o reajuste, ele só vai entregar a carteirinha, fazer a mudança de cadastro. E a gente percebeu que, pela nossa experiência, minha, pelo menos, né, ao longo desses anos, dá para apoiar muito mais na tomada de decisão, principalmente se você tem dados robustos, se você tem um sistema, se você tem BI, a gente vai
tratar disso com mais profundidade, né, você traz elementos para essa tomada de decisão com mais robustez, com mais consistência. E a gente sempre se posiciona ao lado do contratante, mesmo sendo uma corretora, né? Porque muitas vezes se fala, corretor tem conflito de interesse. Não. Se você tem essa transparência, se você tem essa clareza, você consegue estar ao lado desses players todos de maneira clara, objetiva, cada um sabendo qual é o seu papel e o que você pode entregar. Então, o que o Arthur falou, a gente se coloca, sim, no mercado de corretor, mas com entrega de consultoria. Exatamente. Bom, e um ponto que a gente fala é que a gente tem atuado nesse tema há bastante tempo. Eu ainda só tenho 10 anos, mas a Grácia depois fala quanto tempo que você já está nesse mercado. E a Nudge é uma proposta nova, no sentido que a gente entendeu a importância de pulverizar essas nossas entregas e conhecimento para empresas menores, né? A gente tem encontrado no mercado, e por um lado positivo para a gente, uma quantidade enorme de empresas com 50, 200 funcionários que nunca ouviram falar de sinistralidade, nunca ouviram falar do poder de uma gestão de absenteísmo, de uma gestão de afastamento, né? Que eles entendem, às vezes, e confundem do pool de risco de 29 vidas, que está fechado, que não tem informação, porque ainda tem muito corretor que atua nessas contas que não tem nem sequer uma equipe médica dentro da corretora, o que possibilita ou não a possibilidade de analisar os dados de forma técnica, né? De entender por que o seu custo anda daquele jeito, né? Porque quando a gente fala de saúde corporativa e fala de reajustes, que é o que mais assombra todo mundo, o mercado de saúde corporativo no Brasil funciona de uma forma bem diferente praticamente do planeta inteiro, né? Que é a forma do mutualismo, né? Porque basicamente, quando a gente fala de saúde e custo, a gente pode ter empresas do mesmo segmento, com as mesmas quantidades de vidas, e uma pode pagar 20%, 30% mais barata que a outra, ou mais cara. Porque o custo está baseado na utilização da população. Então, se é só a população ela fica mais doente, ela utiliza mais, utiliza de forma errada, você vai estar gastando mais do que seu concorrente, né? E isso, a título de lei, assim, lendo a lei friamente, a partir de 29 vidas, você pode começar a responder pela sua sinistralidade. O que isso significa? O que você utilizou, você tem que arrecadar, né? Abaixo de 29 vidas, a gente tem uma resolução da ANS que obriga que todas as empresas entrem num pool de risco. E em maio, as operadoras sempre lançam quais são os índices de reajuste para essa grande quantidade de empresas, mas a partir de 29 vidas, você já consegue criar uma metodologia de gestão. É verdade que muitas dessas operadoras que vendem para empresas até 100 vidas, 200 vidas, ainda criam outro pool, mas aí já começa a oportunidade de criar um pouco de gestão, né? Então, Graça, fala para mim o que você acha um pouco sobre gestão de saúde, qual que são as possibilidades, quando que a gente pode começar a fazer, o que é, né? De uma forma bem prática, assim, o que você entende um pouco disso? Bom, gestão de saúde é crucial, né? Porque o que a gente tem visto, e depois o Arthur vai dar os números, né, mais corretos, mas de modo geral, 25% da população brasileira está dentro de plano de saúde, né? Isso significa que os outros 75% estão fora dos planos, né? Então, desses 25%, uma grande parte 68%, se a minha memória não me trai, Perfeito. é plano Empresarial. empresarial, né? Então, imagine, a gente tem uma grande oportunidade, se a gente considerar que as empresas brasileiras, mais de 90% são pequenas e médias, né? Então, a gente tem uma oportunidade de uma quantidade enorme de empresas que estão fora dos planos de saúde, muitas vezes porque acham que não é para elas. Plano de saúde é para grandes empresas, porque é muito caro e é difícil de fazer gestão. Então, gestão de saúde, primeira coisa, é entender o tamanho de cada empresa e o modelo para cada uma. Para mim, no meu tamanho, no meu negócio, é plano de saúde ou é saúde ocupacional?
Porque é isso que às vezes faz falta entender. Quando a gente fala de saúde corporativa, o que ficou dentro desse, né, dessa expressão é quando você junta a assistência à saúde, a saúde ocupacional e as ações de bem-estar, né? Isso é o que se convencionou chamar de saúde corporativa. Então, se uma empresa desse porte que a gente está falando não tem estrutura, talvez, para oferecer um plano de saúde, numa consultoria, fazendo um diagnóstico inicial, a gente pode ajudar por meio da saúde ocupacional, porque o Brasil tem essa vantagem e muitas vezes o empresário olha isso como um ônus. E, na verdade, é uma grande oportunidade, porque dentro da saúde ocupacional, ele recebe todos os trabalhadores, os saudáveis, os sob risco, os adoecidos, os que precisam de redução de danos, né? Então você tem todas as populações ali e tem oportunidade de fazer estratégias de saúde para cada tipo de população. Então é possível fazer a gestão de saúde direcionada para cada segmento, né? É o que a gente fala de saúde integrada, né, Graça? Então, acho que uma coisa que a gente aborda, e aproveitando o seu gancho, a gente gosta de atuar em todas essas linhas que a Graça falou, né? Desde o início da saúde ocupacional, existe oportunidade para o seu corretor, para o seu consultor atuar. E atuar entendendo os gastos, os custos, os exames, entendendo a famosa sopa de letrinhas, que é o PGR, o PCMSO. Então, existe muita possibilidade que a gente vê que é um pouco sonegada, né? Pelos empresários ou desconhecida, até o próprio FAP, né, Graça? O FAP é um imposto que, assim, a gente pode brincar um pouco com a palavra que ele é um pouco gerenciável, porque quanto menos acidente do trabalho você tiver, o turnover influencia no cálculo, menor é o imposto que incide sobre a folha, né? Então, mesmo empresas pequenas têm uma grande ilusão de achar que a partir do momento do 15º dia, você não arca com o salário do colaborador, né? Do funcionário, do trabalhador. Na verdade, esses afastamentos a partir de 15 dias, ele impactam no saldo do FAP, que vai impactar a sua folha do ano inteiro, né? Então, uma boa gestão sobre a saúde e segurança dos trabalhadores vai trazer resultado a curto, médio e longo prazo nas empresas, né? Eu acho que uma coisa que me irrita muito nesse mercado, Grácia, são os flyers de 20% de redução, 10% de redução. Semana passada, inclusive, um desses players que vende Vale Refeição, acho que fez alguma parceria nova, e quando você entra no site deles, eles falam, agora eu vendo plano de saúde, 20% de economia, né? E eu fico pensando da cadeira de RH, de gestor que entra nisso, fala assim, nossa, eu pago tão caro, eu tomo reajuste e eu sempre sou bombardeado com 20% de redução, né? Que mágica é essa, né? Por que o mercado se comporta dessa forma? Queria trazer um pouco o seguinte, o nosso mercado, a gente tem poucos players, né? Porque a gente fala das maiores operadoras, que a gente pode falar da Bradesco, da Amil, da Sul América, da Apvida agora, né? A gente tem poucos players que eles assumem basicamente 25% do mercado inteiro está dentro desses players, né? Só que tem uma falta de conhecimento, é que eles não entendem que eles, às vezes, nem competem entre si, né? Então, o mercado que utiliza a operadora A ou B não são concorrentes. Eles não querem disputar o mesmo público, né? Porque um público vai ter um ticket médio mais barato, o outro público vai ter um ticket médio mais caro. E a grande brincadeira que essas propagandas, por um lado, até um pouco maliciosas, é muito fácil. Você tira você de um carro A, manda para um carro B, é óbvio que você vai ter 20% de economia. Porque no mercado de saúde, quando a gente vê, a legislação prevê que o plano mais caro, que custa R$5.000 por mês, ou o plano que custa R$250 por mês, ele é obrigado por lei ter a mesma cobertura, né? A cobertura do rol da ANS, que a gente pode discutir depois, é um bom tema, taxativo, exemplificativo. A cobertura é a mesma. A diferença vão ser os locais de atendimento e os profissionais, né? É óbvio que se você vai no hospital A, um mesmo procedimento pode custar R$10 e um mesmo procedimento num prestador B pode custar R$100. O mercado de saúde tem
essa questão muito importante que é a elasticidade do preço, né? E sobre o valor que o profissional se coloca. A gente pega muito essas dúvidas, Graça, com os RHs, que é o seguinte, mas só tá me reembolsando 10%, né? Do que eu vou gastar. Mas é o seu médico que tá cobrando um valor 90% mais alto que a tabela. Mas pode ter certeza que algum profissional cobra aqueles 10% para fazer o mesmo procedimento. E você põe um valor e você paga por aquilo, né? Então, o mercado tem essa brincadeira de brincar com preços, mas falta um pouco de expertise, né? Acho que tem uma questão entre preço e valor, né? Então, quando a gente fala de plano de saúde e de públicos segmentados, o que é valor para um, o que é valor para outro, né? Tem um segmento que vai valorizar hotelaria, que vai valorizar uma especialização do profissional, que vai valorizar o- a reputação. E tem outro segmento que precisa do acesso, Acesso. basicamente do acesso, né? Então, você precisa entender esse tipo de necessidade, entender o que atende aquele público para você oferecer o serviço correto, o produto correto, garantindo dignidade, né? O que a gente olha na NUD é exatamente isso. O que te atende, atende o teu trabalhador com dignidade e com respeito, né? Então, não preciso te oferecer o luxo. Se você não consegue, naquele momento, com o orçamento que você tem, pagar o luxo. Mas se você consegue pagar o que é digno, nós vamos te oferecer o melhor dentro daquilo que dá dignidade para o seu trabalhador. Agora, se você já está num patamar em que você tem orçamento para oferecer a dignidade com reputação, com conforto, com grife, né? E você quer oferecer isso porque é fonte de atração, de retenção, de competitividade no seu mercado, nós também vamos te ajudar a escolher isso dentro daquilo que é melhor no teu segmento. É um mercado muito peculiar, Peculiar. né? Quando a gente fala do mercado de saúde, ele é um mercado muito peculiar. Então, muitas vezes, o corretor, o seu parceiro nessa escolha, ele também precisa entrar na estratégia. Não basta ele só te oferecer a redução do custo. Ele precisa entender o que está por trás, o que você está buscando, qual é a necessidade do negócio, né? Como que você quer colocar a saúde na estratégia do seu negócio? E dentro da estratégia do seu negócio, o que é que eu vou te oferecer de melhor dentro de tudo aquilo que o mercado tem para oferecer. E tem várias possibilidades. Dentro de uma mesma operadora, eu tenho uma série de opções que eu posso te ajudar a escolher, né? E fora daquela operadora, eu tenho outras operadoras com N outras alternativas que vão atender a sua estratégia, a sua necessidade e a realidade que você quer atender para o seu trabalhador. Tem um índice que o pessoal fala muito que é a relação folha e o custo do plano de saúde, né? Hoje o plano de saúde é o segundo maior custo em 90% das empresas, a partir do momento que ele dá. Tanto é que boa parte das empresas ainda não conseguem oferecer esse benefício. E se oferece ainda tem a questão da coparticipação, participação na mensalidade, que são duas coisas diferentes, né? E como a gente estava falando, tem planos que eles custam a partir de R$ 200 e dependendo do valor do salário de um funcionário que ganha, por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 2.000 por mês, a gente está falando de 10% da folha, né? Só que, por exemplo, se o trabalhador recebe R$ 2.000 e o seu plano de saúde começa a custar R$ 400, R$ 500, a porcentagem que a gente fala de salário, chega um momento que eu discuto com muito empresário, que eu falo, pergunta se ele prefere que você cancele o plano de saúde e dê esse valor líquido na mão dele de aumento de salário, né? E a gente entende que alguns colaboradores, caso não estejam enfrentando alguma questão de doença, eles às vezes vão preferir um aumento no vale-refeição, no vale-transporte, porque é um valor muito alto perto do que ele recebe, né? Então é importante desenhar isso, né?
qual é o salário, qual é o melhor caminho, quais são as melhores operadoras, né? O que a gente vê muito no mercado é esse pinga-pinga, né? Estourou a sinistralidade, estourou o custo, pinga para outra. Aí pinga para outra, aí pinga para outra. Você tocou numa coisa que muito RH é tentado a colocar saúde no benefício flexível, É isso. né? E essa é uma discussão que a gente tem feito com muitos dos nossos clientes, porque pode ser interessante, aparentemente é uma coisa atraente, mas se não for, a gente acaba não recomendando, É isso. porque muitas vezes você faz o que a gente chama de antisseletividade, né? Porque quem vai querer fazer um upgrade, né? E colocar lá no benefício flexível? Quem tem adoecimento e uma situação de risco para poder usar o plano, né? Quem vai fazer o downgrade? Os mais saudáveis. E como o Arthur falou, a gente tem uma realidade de mutualismo, de mutualidade. Então, o equilíbrio do plano, ele está justamente nessa mutualidade, né? Nessa divisão que se faz entre aquele percentual mais saudável da população que acaba pagando por aquele risco que você assume, né? Se você desequilibra isso, trazendo para dentro populações que estão sob risco, você Totalmente. acaba interferindo nessa regra que seria a regra para manter o plano em equilíbrio. Então, isso, se você não tem um olhar consultivo, você não vai ter alguém para te ajudar a refletir, para te ajudar a questionar até aquilo que parecia um benefício e que quando você olha, fala, opa, vamos transformar isso em outras questões, vamos colocar no benefício flexível, talvez, por exemplo, o vale alimentação, né? Que eu tenho uma população que precisa de outras questões, até analisando o absenteísmo. Assistente social que sou de formação, eu uso o absenteísmo como fonte riquíssima de análise da realidade daquela população, porque ajuda a gente a entender onde é que tem que botar o foco. É isso. Né? Outro dia eu fui impactado por uma propaganda dessa, que falava assim, cansado de pagar um plano de saúde que você não utiliza? E aí eu falo assim, ainda bem, né? Porque se todo mundo utilizar o plano de saúde, os custos vão aumentar cada vez mais, as pessoas vão usar sem necessidade, aí que vem inclusive o tal do fator moderador ou a coparticipação, como as pessoas entendem, pelo fato das pessoas utilizarem melhor. Porque as pessoas têm pouco esse conhecimento, eles acham que eu estou pagando, preciso utilizar, mas o nosso sistema de saúde, ele não comporta esse tipo de pensamento e utilização. Por isso que a gente discute bastante o benefício flexível da assistência médica por conta disso. Porque a partir do momento que você cria aquela questão de antisseleção, inclusive isso é um debate meu muito com as operadoras em reajuste, né? Se a gente tem uma apólice por adesão, onde o colaborador paga uma parte daquela mensalidade e a operadora precisa reajustar em 20%, eu tenho certeza que uma porcentagem considerável dos beneficiários vão pedir para sair do plano, e a partir do momento que a gente tem menos arrecadação, Só fica... os doentes ficam e essa apólice fica inviável em 2, 3 anos, né? Porque as empresas, a própria operadora vai falar, não quero mais renovar com você. Seu sinistro subiu de 70 para 120. Porque né? é uma carteira adoecida, né? É uma carteira de risco, né? E a gente está falando de um plano que é um seguro saúde, que é embora ele não seja necessariamente um seguro saúde, mas é uma segurança que você tem, né, para um momento de necessidade. Nem todas as operadoras são seguro saúde, no estrito senso, mas a gente está falando de algo que você paga na lógica de um seguro, que você paga para não usar e que você paga para, numa eventualidade, você ter. E se você só tem lá pessoas adoecidas, você tem uma carteira de risco, né? Então, impacta para todo mundo. Que aí entra um pouco o plano de adesão, né? Eu brinco muito, hoje eu encontrei uma colega no elevador que me contou que estava no plano de adesão, e eu falei, os reajustes são mais altos. Porque geralmente quem está num plano de adesão, né? Quem precisa. Se quem precisa tá lá, os reajustes do plano de adesão tendem a ser
mais caros que os empresariais, né? Então, isso é um assunto muito, muito delicado que permeia o nosso setor, né? É muito mais complexo. O setor inteiro briga com essa questão do mutualismo. Ah, esse resultado da conta é importante saber, né? Por isso que a gente defende a integração, né? Eu ia falar. Saúde integral e gestão integrada, É isso. né? Porque se você pega essa coisa brasileira, né? Que são as normas regulamentadoras e que todo mundo reclama tanto e que para mim é um vírusinho que me picou quase 30, ele perguntou quanto tempo, quase 30 anos atrás, né? Que eu tô nessa caminhada, nessa jornada. E para mim, a saúde do trabalhador, a saúde ocupacional, ela é integrada com assistência à saúde, integrada com o bem-estar, um caminho perfeito. Né? Eu hoje estou vice-presidente da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E a gente advoga isso lá o tempo todo. Por quê? Quando você olha saúde populacional, você tem lá uma divisão de que 50% dos fatores de adoecimento estão relacionados a comportamento, né? Outros 20% a questões ambientais, 20% genética e 10% acesso. A gente está falando aqui de acesso, né? De buscar o atendimento de saúde, buscar. Por quê? Porque é quando a pessoa já está doente, né? Eu costumo dizer que os nossos planos de saúde são planos de doença. E a gente deveria dar esse passo atrás e transformar isso em atenção, e tem um esforço acontecendo, tem que se reconhecer, né? De fazer atenção primária à saúde, de se buscar linhas de cuidado. Então, a gente veio, enquanto empresa, para materializar isso para todos, né? Porque isso as grandes empresas já têm feito, já têm com equipes próprias, inclusive, né? E sabe Que é que um luxo, é é um para luxo. poucos. Mas sabe uma coisa que aconteceu recente, Graça, que eu queria até compartilhar com você? Algumas operadoras vieram para o mercado, novas, recentes, eu não vou falar o nome aqui para não gerar nenhum desconforto, e elas colocaram como linha preferencialmente em APS, que é a atenção primária da saúde que você está comentando, né? Então, para o funcionário ir atrás de um médico, ele tinha que passar pelo médico de família, que fazia orientação, que na nossa visão como gestor é espetacular, né? Porque você tem um recurso ali que vai te direcionar, as pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas perdidas na rede, Sim. né? A gente, quando analisa a sinistralidade, a gente vê as pessoas que foram 40, 50 vezes em consultas médicas, né? Fica E assim, pingando, né? pingando e perdido. Só que olha que engraçado que aconteceu, Grácia. Houve uma falta de comunicação do mercado em si. As pessoas sentem cerceadas na sua liberdade de escolha. E essas operadoras que eu tenho comentando, elas tiraram isso para poder vender mais. Por isso que a gente tem que fazer isso via ocupacional. Porque no ocupacional, quando ele é bem feito, que também é outro ponto, né? Porque se ele é custo dentro da empresa, ela vai buscar o menor custo. Então, nós temos um jargão, né? O pessoal da segurança e saúde que estiver me ouvindo aqui, é o tal cara crachá. Isso não interessa, isso não é saúde ocupacional. Mas quando ele é bem feito, você gera um vínculo de confiança com o profissional que está ali, e ele acaba virando o seu médico de família. Ele vira o seu médico de referência. E é ele que vai te indicar. E integrado isso, é dali que vai sair tua linha de cuidado, né? E acho que você tocou um ponto bom, Graça, que é o seguinte, às vezes a empresa, quando não tem um SESMIT, ou não tem quantidade de empregados suficiente para constituir isso, é importante ter um parceiro estratégico que entrega isso. Né? Porque a partir do momento que muitas das empresas não tem médico no seu quadro, não tem enfermeiro, tem muito RH que infelizmente, assim, tem que decidir sozinho. Tem que decidir sozinho. Às vezes o outro ele é psicólogo, é um pouco da área da saúde ali, conhece um pouquinho, mas não tem conhecimento, embasamento e também não toma esse risco. Né? Então, você trouxe um ponto muito importante. A maioria das empresas não tem um SESMIT composto, não tem médico e fica a Deus dará da tomada de decisão. As pessoas, os corretores têm vendido muito falando assim, não, é que o corretor, ele te vende e some.
Eu falo que eu falei, hoje ninguém some, porque o corretor recebe o que a gente chama de vitalício pela venda do plano de saúde. Ele não vai sumir porque ele não quer perder aquilo, né? Só que ele não consegue entregar aquilo que o RH precisa, né? Eu tenho conversado muito com o RH que ele fala assim, Arthur, eu até brinco, se um funcionário seu recebe uma negativa de um exame, o que você faz? Aí o RH brinca, não sei, eu choro. Você chama o teu parceiro, Exato. E eu né? falo para as pessoas, agora você vai lembrar de mim. Porque a minha equipe de saúde vai entender primeiro qual é a gravidade, entender qual que é a porta de acesso, depois a gente vai para a área jurídica para entender se ele tem direito àquilo ou não, e por último a gente vai te ajudar numa melhor tomada de decisão, né? A gente, como parceiro, a gente está cansado de custear exames que às vezes é muito barato e gera um desconforto tão grande pela negativa da operadora, que é muito mais fácil um parceiro ir lá e resolver, né? Só que aí o parceiro não sabe se pode ou não pode, aí vai para a operadora demora 5, 6 dias para responder. Então, ter um conglomerado de pessoas multidisciplinar, né, que a gente chama, para ajudar nessas tomadas de decisões é importante. Teve um vídeo meu no LinkedIn que deu bastante visualização, que uma pessoa me causou, que ele falou assim, Arthur, eu nunca assinaria um contrato de plano de saúde sem um bom advogado e uma pessoa que conheça. Isso é um outro tema, né? Porque os advogados, eles vão muito na parte de só querer Jurídica. judicializar, né? Que é um outro problema no nosso setor, porque a gente vai num debate sobre vida e o judiciário sempre vai ajudar a vida, e a gente vai entrando nisso. Mas, Graça, voltando um pouco assim, eu queria falar para você o seguinte, vamos falar um pouco de integração de saúde ocupacional e assistencial. Adoro. Se você pensasse em uma coisa assim, eu sou um RH sozinha, eu tenho 200 funcionários, eu quero fazer alguma coisa nisso. O que eu faria hoje, assim, né? O que você vê como importante, oportunidade fácil de saúde ocupacional e pensando se tem ou não um plano de saúde, que é o que a gente chama de saúde assistencial. O que você daria? Bom, se eu tenho a NUD, eu Isso. vou pedir para a NUD me ajudar a escolher um bom parceiro de saúde ocupacional, né? Então começa por aí, porque aí eu consigo fazer essa integração. Esse parceiro de saúde ocupacional, ele vai passar os dados, né? Desde a anamnese. Gente, a anamnese é aquela fichinha, né? Que a gente preenche, que muitas vezes vai para a gaveta do RH e às vezes nem chega para o RH porque o médico fala, não, isso aqui é confidencial, não pode ir, só pode ir para outro médico e aí você não tem um médico. Então o trabalhador preenche com informações valiosíssimas que podem servir para promoção de saúde e prevenção de doença e fica lá no arquivo do médico. Quando você trocar de parceiro de ocupacional, ele vai mandar para o outro médico do trabalho que não vai fazer nada com aquilo, né? Então a integração é isso, vem para o nosso médico vai lançar isso no sistema, vai cruzar com os nossos dados e a gente vai te propor linha de cuidados específicas, né? E aí vem o bem-estar, porque às vezes as operadoras têm programas de prateleira, que a gente chama, mas são programas, é melhor do que não ter nada, né? E às vezes o RH não sabe como usar, né? E se a empresa não tiver, a gente tem, porque a gente tem essa equipe. Então, a partir do que vem do ocupacional, a gente integra com os dados que a gente tem do sinistro ou do próprio acompanhamento que nós vamos fazer dentro dos nossos dados de BI. Linkou, fez a integração disso, coloca na linha de cuidado, coloca no acompanhamento e define programas e ações específicas de saúde que vão atender essa necessidade, né? Isso é integração. Não, tem tanta informação valiosa num Que exame fica de ocupacional que fica completamente perdido. Geralmente o RH só lembra de saúde ocupacional na hora do exame de retorno ao trabalho, quando dá inapto, né? Principalmente se dá inapto. que vira o tal do limbo previdenciário, né? Mas assim, uma coisa que eu tenho conversado com bastante diretor de empresa, RH, de empresas médias, é o quanto que eles já conversaram do que o médico vai pedir numa anamnese, né? Porque as pessoas, assim, as pessoas pouco pensam que isso é aberto. Você pode discutir com o seu médico, com o seu parceiro, eu quero saber... eu quero saber. Minha população é fumante? Minha população é ex-fumante?
Minha população já teve algum Tem histórico familiar familiar, de câncer, câncer. tem histórico familiar de coisas que eu posso ajudar na prevenção, Exatamente. né? Tem muita possibilidade dentro dos exames ocupacionais, além dos custos que a gente vê, e que é muito jogado fora, né? A gente tem feito agora um trabalho muito interessante de entender se a pessoa está nos quadrantes, né? Se a pessoa já está doente, ela vai ficar doente, ela precisa de ajuda ou aparentemente é saudável. E quando a gente compara com os 10 maiores utilizadores, a gente sempre sabe que os 10 maiores utilizadores do plano de saúde ou tá no 4 ou tá no 3, né? E a gente já tinha novidade disso. E aí vem um outro tema que eu É, o queria que que falar. ele está falando? Isso é uma teoria que você vai colocar os saudáveis, os sob risco, quem está em tratamento e quem precisa de redução de dano. Então eu faço assim porque são os quadrantes É mesmo, isso né? aí. É, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então é uma metodologia para avaliar risco. Antiga, gente, olha, vem de Livell e Clark dos anos 60. A gente faz uma atualização, né? Uma metodologia nossa que cada empresa trabalha de um jeito, a gente trabalha assim, e tem dado muito resultado para a gente fazer esse enquadramento, e a gente tem conseguido propor ações, né, Que são valiosíssimos. muito valiosas. Tem Valiosíssimos. clientes nossos que estão já há um período fazendo esse acompanhamento com excelentes É resultados. impressionante. Porque assim, a gente não entende, mas uma gestante sem um pré-natal pode levá-la a uma UTI na Natal que vai custar a partir de, vou jogar baixo para não Não virar meme aí, assustar. uns R$ 10.000 dia. E pensa que quando nasce um bebê prematuro, ele não vai passar um dia na UTI, ele vai passar alguns dias. Então você põe 10 mil vezes tanto numa pólice pequena, que a gente às vezes está falando aqui, isso impacta o seu sinistro nos próximos 2 anos, né? Vai impactar seu sinistro ali, você vai levar esse custo. E uma gestante, para ela fazer o pré-natal, às vezes só precisa de cuidado, né? É. De a enfermeira lá ajudar, né, a gente fazer um monitoramento desse programa, a enfermeira acompanhar, né, ter uma rede de apoio dentro da rede, uma rede de referência Referência. que a gente chama, né, que a gente também propõe isso, né? E a própria utilização hoje da tecnologia, né, Graça? A gente tem visto que a gente tem a telemedicina, todas as operadoras já dão telemedicina dentro do seu aplicativo, tá bom? Então eu quero colocar muito bem isso, porque as pessoas acham que às vezes é vantagem ou não você subcontratar uma outra empresa para fazer telemedicina para você. Tá? Mas todas as operadoras hoje já possuem um serviço de telemedicina dentro do seu aplicativo, né? E a telemedicina, a ANS acabou de divulgar os números de 2024, sempre tem uma defasagem aí, que a utilização de pronto-socorro em 2024 ela cresceu referente ao 2023, né? E a telemedicina é uma excelente porta de entrada para você entender se tem necessidade de você ir para um pronto-socorro, aguardar ou ali mesmo finalizar teu desfecho, né? Porque o custo de um atendimento em pronto-socorro, ele custa, às vezes, 5 vezes mais caro do que uma consulta ambulatorial. Sem contar a exposição, né? Quando você vai ao pronto-socorro, você tem ali uma quantidade de pessoas com N doenças diferentes e você acaba se expondo, né, a uma série de fatores que você não precisa se expor, né? Então eu lembro o período de Covid, né? Para que você vai se expor a um atendimento né, um pronto atendimento se você tem a teleconsulta? Uma pessoa que está com baixa imunidade, para que vai a um pronto-socorro para adquirir uma outra coisa que ela não tinha, a queixa era uma, ela volta de lá com outro problema, né? Exatamente. Então, pronto-socorro, em último caso, depois que você ou foi no teu médico de confiança, né? Exatamente. Ou passou por essa primeira porta de entrada, que é a telemedicina, Sabe uma né? coisa que eu lembrei aqui? Que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ela sempre tem seu médico de confiança no WhatsApp. E ela manda mensagem, explica a situação e o médico fala. Já tem teleconsulta há quantos anos? Exatamente. E ele já fala, vai pro pronto-socorro. Hoje,
todo mundo tem essa possibilidade, porque você entra na fila da telemedicina pelo aplicativo e o médico vai te falar vai ou não vai, né? Exatamente. Só que ainda existe uma grande resistência. Outro dia eu participei de um congresso que perguntaram se utilizaram ou não, e as pessoas falaram assim, não, eu tenho medo de um diagnóstico errado, né? Aí a brincadeira é, mas presencial, aonde que vai te dar a A possibilidade, a segurança. segurança se vai ser errado ou não. Então, assim, é um mercado em eterna, constante mudança, Mudança. né? Entender um pouco o perfil da população, né? A gente entende também que a partir do momento que você está doente, você está vulnerável, então você também tá ali no momento difícil. Então é um mercado que brinca, que dificulta muito. Mas, Graça, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui para a gente ir sobre absenteísmo. Eu acho que a gente pode falar de absenteísmo e afastamento um pouco, e é uma coisa que assombra muito os RHs. Os RHs às vezes têm pouca informação, esse é um passo. A gente está na era da tecnologia. Outro dia eu fiz uma pergunta para a diretora de RH, ela não sabia de verdade qual era o dia da semana com o maior índice de atestado. A gente, como a gente faz isso há muito tempo, eu sempre falei, pode apostar que é segunda. Eu Exatamente. chutaria que é na segunda. Mas assim, como que você vê a possibilidade quando a gente fala de gestão, a gente fala de saúde, como que é importante você como RH, pensando nas pequenas e médias empresas e até pensando nas grandes empresas, o que é importante e também falar uma coisa que eu gosto muito, que não existe receita de bolo, né? As pessoas acham que existe uma metodologia que você vai resolver o absenteísmo, né? Tem empresa aí querendo que glosar atestado, né? Pega, recebe o atestado, abre uma junta médica, sim, para um outro tema, né? Mas assim, o que você vê um pouco de absenteísmo, afastamento? Eu vou falar aí do ponto de vista do serviço social, né? Que é o que eu faço, gente, há muitos anos. Não vou nem falar quanto tempo. Mas o absenteísmo é a matéria-prima do assistente social. Desde sempre, o assistente social dentro da empresa cuidava dos faltosos, era assim que eles eram chamados, né? E aí, se você quer olhar com viés, você olha como faltoso e vai olhar com preconceito e vai ter as ações as mais equivocadas possíveis. Se você quer olhar tendo o trabalhador no centro da conversa e a gestão estratégica para o negócio, você vai olhar isso de uma forma diferente, porque você tem uma fonte riquíssima de informações ali, seja do ponto de vista do adoecimento precoce, né? Porque antes de você ir para um afastamento, que pode ser um afastamento prolongado, né, e que vai gerar aquilo que o Arthur falou, uma falsa sensação de que ele está lá com o contrato de trabalho suspenso, é problema do INSS, e na verdade você tem uma série de consequências que depois a gente pode falar sobre elas, mas você pode pegar isso antes. Você pode começar a olhar isso quando você enxerga o absenteísmo, né? E enxerga ele de uma maneira crítica. Quando eu faço esse olhar, eu separo o que a gente chama de absenteísmo de curta duração e o absenteísmo de média duração, ainda dentro dos 15 dias, que é responsabilidade do empregador, e depois eu vou olhar o absenteísmo de longa duração, que é aquilo que já está na Previdência. A maioria das pessoas olha de 1 a 3 dias como se ele fosse o atestadista. O olhar do serviço social me mostra que no atestado de 1 a 3 dias eu tenho determinantes sociais, muitos, violência contra a mulher, está ali, escondidinho. Por quê? Porque se ela sofre violência doméstica, ela não vem trabalhar, ou por questões emocionais, porque ela não está em condições, ou porque ela esconde marcas no corpo que só depois de alguns dias ela consegue vir para o trabalho. Então, eu preciso olhar aquilo de outra forma, né? Então, tem determinante social ali. Ou eu tenho a questão, por exemplo, de um indício de dependência química, porque no final de semana ou nos dias de folga, a segunda tem a ver com isso, mas os dias de folga para quem trabalha em turno, né? O dia imediatamente após a folga, quando o indivíduo ainda é funcional, então ele consegue se controlar durante a semana, mas no final de semana ele tem um comportamento de abuso,
no dia ou nos dias imediatamente posteriores à folga, ele não consegue vir trabalhar. E esses atestados, eles não vêm, é claro, com o CID, né, Classificação Internacional de Doença, que vai te remeter a isso. Mas ele vem com o que a gente chama de evento sentinela. Eu consigo, por ali, se eu tiver um olhar apurado, entender que eu posso ter um problema social por trás, que eu posso ter um problema de saúde começando a se manifestar, mas também que eu posso ter uma liderança com comportamento tóxico, que ele precisa de 1 dia, 2 dias para respirar e depois voltar ao trabalho e continuar. Para não pedir demissão. Para não pedir demissão, para não partir para um comportamento agressivo, né? Então, muita hora nessa calma, na hora que eu vou olhar absenteísmo de 1 a 3 dias. E o de 4 a 15, ou de 4 a 10, né? É um alerta de que tem um adoecimento ali. Então, eu vou olhar com mais atenção e vou ver se eu já consigo encaminhar para alguma linha de cuidado. O de 10 a 15 já é pré-afastamento. Então, eu preciso me preparar para ver se tem um nexo técnico epidemiológico ali, né? Os RHs aí e a equipe de saúde sabe do que eu estou falando, que é aquele CID relacionado ao KNAI da empresa. Famoso NTEP. NTEP, que vai virar o quê? Você abre com B31 como auxílio doença previdenciário e ele volta como auxílio doença acidentário, o B91, que depois tem todas as consequências. Então, nesse absenteísmo, eu tenho uma riqueza enorme para trabalhar. E tempo, né? E tempo, porque tempo. até chegar no afastamento, ele vai trazer vários desses. E eu consigo trabalhar. Então, para mim, é ouro. Né? Tem um estudo da OIT, é um pouco antigo esse estudo, mas ele fala, né? Se o trabalhador se afasta 3 meses, a chance dele voltar está abaixo de 50%. 1 ano? 1 ano abaixo de 25%. Acima de 2? Aí ele não volta. Não volta. Exatamente, porque a organização já se transformou, a relação dele já se fragmentou, então ele vai fazer de tudo para não voltar. E aí entra o que a gente brinca muito do trabalhador que o INSS encerra o benefício, aí ele recorre, aí o INSS dá inapto, aí ele acha um advogado que vai processar o INSS. É o limbo, né? É o limbo previdenciário, que aí o trabalhador não recebe nem da empresa e nem do INSS. E a gente já sabe que está consolidado agora no Supremo Tribunal, né? Que a obrigação é da empresa de arcar com o salário durante esse período, né? Não é assustar. E o benefício cessou, ele voltou ao trabalho. Ele voltou ao trabalho. E ainda mais se você impediu. E aí vem uma coisa que eu brinco muito, né? Porque as empresas que não têm ambulatório e utilizam serviço de terceiros, de prestadores, aquele prestador responde por você, né? Então, você está com sua empresa em São Paulo, você tem um prestador em qualquer outro estado, a partir do momento que ele assina que o colaborador está inapto, ele está falando por você, ele está inapto. Isso entende-se na justiça que é a obrigação... Você, empregador, falou que ele está inapto. E aí você arca com o salário dele, porque a gente entende, né, e a legislação tem entendido que a decisão final é do perito do INSS, né? E aí, Arthur, porque tem uma confusão entre 3 personagens, né? É isso aí. Tem o médico assistente que está olhando a situação de saúde. Ele pode estar doente. Pode. O INSS está olhando incapacidade, que é outra coisa. E não doença. E não doença. Ele pode estar doente, mas aquela doença que ele tem não gera incapacidade. É isso. O médico do trabalho tem que olhar aptidão, que é uma terceira coisa, né? Então, eu estou doente, estou com dor nas costas, me afastei por um problema de coluna. Estava incapacitada para o trabalho durante 90 dias. O INSS entendeu que, cessados os 90 dias, a incapacidade cessou. O meu médico assistente vai dizer o seguinte: você continua doente,
Você vai continuar fazendo o seu tratamento. O médico da empresa, seja ele próprio, seja ele esse prestador, ele vai ter que dizer o seguinte: cessou a incapacidade de acordo com a Previdência. O seu médico está dizendo que você continua doente. O meu papel aqui é olhar se a doença que você ainda tem te torna apta ou inapta para exercer a sua atividade na empresa. Para isso, ele precisa conhecer o que você faz, conhecer o seu posto de trabalho. Então, no mínimo, ele tem que entrar em contato. Se você não tem a equipe de segurança e saúde ali, com o RH, com a liderança, para entender o que você faz. Exatamente. Ele não pode simplesmente dar um inapto. Ser simplesmente examinador sem examinar o quê, né? Examinar o quê? Examinar o quê? Né? Então, a gente tem que ter essa integração para poder, primeiro, enquanto ele está afastado, nesses 90 dias que ele está com a incapacidade, eu apoiá-lo para que o tratamento dele, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, eu ofereça o melhor tratamento para que ele volte nas melhores condições. Porque aí, mesmo que ele ainda tenha dores, que ele ainda esteja precisando de tratamento, com a incapacidade cessada, eu possa recebê-lo. Isso. Eu sempre, sabe uma analogia que eu faço, que é fácil de entender? Analogia não, um exemplo prático. É um motorista de ônibus que quebrou o pé e está com o pé engessado, né? Ele não consegue trabalhar, isso é, assim, mas alguém que trabalha numa cadeira administrativa, um período ali... Tirou o gesso. Tirou o gesso, volta a trabalhar, né? Então, mesmo que ele vai ter que continuar fazendo fisioterapia. Ele tá apto para o trabalho, né? É isso. E a gente sabe que o motorista de ônibus, se o pé dele não tiver 100% recuperado... Ele coloca em risco a vida dele e dos outros. E aí tá a diferença, né? E a gente entende também a vulnerabilidade do trabalhador, né? Porque ele não quer perder o benefício a partir do momento que tá naquela situação. Eu vou puxar um gancho sobre o plano de saúde nessa hora, né? A gente sabe que 90% das empresas hoje já estão mudando para modelos participativos, né? Ou é a mensalidade, ou é a famosa coparticipação. E os RHs me perguntam, Arthur, e o que eu faço com a coparticipação do funcionário afastado, né? Aí eu falo, ó, primeiro precisa dar uma olhada na CCT se tem alguma coisa, né? Quais são os acordos. Mas hoje, 90% dos empresários não sabem o que fazem e colocam isso como caixa perdido. Então, a gente tem desenvolvido uma coisa muito séria, muito honesta aqui, né? Que é essa coparticipação tem que ir pro beneficiário, né? Porque às vezes não é nem ele que está usando, é a família. E isso fica insustentável. Isso pode quebrar uma empresa, né? Se você é uma empresa pequena, resolveu dar plano de saúde e o funcionário se afasta, você não pode cancelar o plano de saúde quando o contrato de trabalho estiver suspenso. Isso já é decidido. Mas a coparticipação... tem uma maneira de resolver isso, a gente tem resolvido para os nossos clientes, tem tido 100% de sucesso, é um tema sensível, mas que já tem solução para mudar. E isso é bom para o trabalhador, porque suponhamos que ao voltar, ele vai se manter na empresa, né? E a gente chamava isso, quando eu, assistente social, trabalhei com isso a primeira vez, lá nos idos dos anos 90, né? Não precisa contar para ninguém, mas foi isso. A gente tinha o famoso saldo devedor. Exatamente. E aí as pessoas tinham resistência em voltar, porque ao voltar elas iam ficar com o salário zerado. Alguns meses. E aí como é que você faz? Exatamente. Né? Então a gente criou um mecanismo já naquela época de fazer esse repasse mensal, porque como ela está com benefício, né? Ela consegue dar conta daquilo mensalmente. Exatamente. Então é bom para todo mundo, é o famoso ganha-ganha. E eu acho que as empresas têm medo, falam assim, o contrato de trabalho está suspenso, não posso fazer nada, né? Pode. Mas é importante tentar trazer o trabalhador de volta para o posto de trabalho o quanto antes, né? Isso vai trazer. E entendendo nisso, acho que a gente pode abrir um pouco espaço para a gente poder falar na próxima vez sobre NR1, né? Sim. Que é um grande tema, que a gente está falando bastante sobre os riscos psicossociais. Os RHs ainda estão morrendo de medo, porque ninguém entendeu muito bem o que tem que fazer, o que vou fazer,
porque aí volta um pouco dessa questão de afastamento, os afastamentos por questão CDF questões de transtorno emocionais. tem aumentado muito, né? E o governo tem trazido essa NR nesse sentido de compartilhar o risco com as empresas que, em algumas ocasiões, são responsáveis, sim, pelos afastamentos e adoecimentos mentais, né? Então, a gente vai trazer um especialista nesse tema. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Vamos falar só sobre a NR1. Inclusive, a gente vai abrir espaço para as pessoas mandarem perguntas. A gente vai trazer essas perguntas de forma bem prática, que nem foi esse nosso primeiro bate-papo. Graça, o que você gostaria de falar bem rápido, assim, para a gente mandar essa mensagem para os RHs, donos de empresas, de pequena, média, grandes empresas também, de saúde corporativa? O que você acha interessante? Não, acho que tem uma coisa, o principal ativo de uma empresa é o seu trabalhador, né? Porque se o trabalhador ele está bem de saúde, ele tem um ambiente em que ele se sente pertencente, né? O tal do pertencimento, todo mundo ganha, né? Então, saúde hoje é uma das coisas que faz com que as pessoas procurem determinadas empresas. Então, hoje, o trabalhador escolhe, na maioria das vezes, principalmente as grandes empresas, né? Eu ouço de alguns RHs que é assim, ó, não sou mais eu que entrevisto, é o candidato que me entrevista. O que você tem para me oferecer? Então, para vocês que estão ouvindo, né? Saúde é ativo. O trabalhador é o seu principal ativo. E saúde é o que ele valoriza. Então, se você não pode ainda oferecer o melhor plano de saúde ou o plano de saúde que você gostaria, conversa com a gente, né? A gente vai te ajudar a escolher aquele modelo que atende à sua necessidade e a necessidade do seu público e a estratégia do seu negócio. Mas saúde é fundamental. Eu falo o seguinte, toda empresa sempre quer duas coisas, faturar mais e gastar menos, né? Então, a gente está aqui para poder ajudar vocês, as empresas, a gastarem menos. E uma coisa que eu tenho lutado bastante e que as empresas menores ali de 50, 200 funcionários, 400 funcionários, às vezes elas são mais fechadas para ouvir e entender um pouco disso do que grandes empresas de 5 mil funcionários, que ano após ano abre bid, quer conversar sobre os gestores, as empresas que fazem gestão de saúde corporativa. Então, assim, minha mensagem é para vocês abrirem as portas para entender quais são as possibilidades do mercado para fazer diferente, né? A gente sabe que o relacionamento do prestador atual às vezes é muito importante, mas o quanto que isso pode ajudar vocês, né? E não só o RH, eu também falo com compras, supply, né? A gente pode trazer resultados que vai influenciar no bônus dos funcionários no final do ano, porque a gente consegue reduzir custo, né? A principal coisa que nos motiva aqui é reduzir custo e melhorar a qualidade, mantendo a qualidade e possivelmente melhorando, né? Com o restante da nossa equipe. E o relacionamento é importante, mas só o relacionamento não garante isso que a gente está falando. Graça, obrigado. Espero que a gente tenha um bom sucesso nessa nossa série. Vamos convidar pessoas de vários segmentos, trazer assuntos para trazer informação mesmo. A gente está debutando. Espero que vocês tenham gostado, né? E que nos acompanhem nos próximos. É isso aí. Até a próxima. Obrigada, Arthur. Obrigado, Graça. Até.